Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, continuando nosso assunto sobre movimentos, a gente já estudou o movimento retilíneo uniforme e agora a gente vai estudar movimento uniformemente variado, ou MUV, certo? E eu trouxe uma observação e trouxe as fórmulas que a gente vai usar, para ser bem prático e bem objetivo. Então, movimento uniformemente variado é um movimento que tem ou que possui aceleração constante com o tempo e a velocidade variável, certo? Por isso é que é chamado de movimento uniformemente variável. Ele vai ter a aceleração dele constante em relação ao tempo e a sua velocidade vai ser variável. Possui três fórmulas, certo? A gente vai estudar só duas de princípio, depois a gente vê essa terceira aqui, certo? Então, as três fórmulas ou as três equações são essas aqui. Tem a equação horária da velocidade, onde eu tenho V é igual a VO mais A vezes T, onde V sozinho é a velocidade final, VO é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Eu tenho também a função horária dos espaços, que a gente já viu anteriormente a função horária dos espaços, mas essa aqui é mais completa. Por quê? Porque além de ter tempo, tem velocidade inicial e tem aceleração. Então, essa função horária dos espaços, ela traz S igual a SO mais VO vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2, onde S é o espaço final, SO, o espaço inicial, mais VO, que é a velocidade inicial, vezes o T, que é o tempo. A, que é a aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2, certo? Essa é a função horária dos espaços. E por último, tem uma equação chamada de Torricelli. Torricelli vai ser V ao quadrado, que é igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, essa equação Torricelli traz velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes variação de espaço. Então, aqui vai ser muito importante essas fórmulas, porque a gente vai ter algumas situações que vai ter tempo, a gente pode usar essa e a gente pode usar essa, mas não pode usar essa. Por que, professor? Usar essa e usar essa quando tiver tempo. Porque eu só tenho tempo aqui e tempo aqui, ó. Aqui eu não tenho. Quando ele tiver uma variação de espaço, eu posso usar essa daqui ou essa daqui, certo? No decorrer dos exercícios a gente vai ver como fica mais prático. Essa aqui, que é a equação horária da velocidade, ela é conhecida por aí, muita gente fala em vovoate. Então, quando você vê falar em vovoate, então é a equação horária dos espaços, da velocidade. E a equação horária dos espaços é conhecida como sorvetão. Sorvetão. Então, essa daqui é conhecida como sorvetão. Então, quando você vê falar em algum professor sobre a equação chamada sorvetão, é a função horária ou é a equação horária dos espaços. Vovoate é a equação horária da velocidade. Beleza? Vou dar sequência aqui para a gente terminar o nosso assuntozinho aqui para começar a praticar. Bom, pessoal, eu trago a observação 2 sobre o movimento uniformemente variado. E ele fala o seguinte, que um movimento uniformemente variado pode ser dividido em dois movimentos, ou acelerado ou retardado. Lá no movimento retilíneo uniforme, a gente sabe que ele pode ser, quando a gente estudou anteriormente, ele pode ser progressivo ou ele pode ser retrógrado. E a gente sabe que um movimento é progressivo, no movimento retilíneo uniforme, quando a velocidade é maior do que zero. E quando ele é retrógrado, a velocidade é menor do que zero. Isso lá no movimento retilíneo uniforme. Aqui no movimento uniformemente variado, ele pode ser acelerado ou retardado. Então, primeiro aqui, para mostrar para vocês, o movimento acelerado. Então, o movimento acelerado, a velocidade e a aceleração tem que ter o mesmo sinal. Olha para cá, para o quadro que vocês vão perceber. O mesmo sinal, veja que o sinal está na mesma posição. Ou está virado para cá, ou está virado para lá. Aqui, ó, ele está maior. Então, velocidade maior do que zero, aceleração maior do que zero. Então, se o sinal está com o mesmo sentido,
a velocidade maior do que zero, a aceleração maior do que zero, o movimento é acelerado progressivo, certo? Por que progressivo, professor? Que a gente já sabe progressivo que a velocidade é maior do que zero. E acelerado porque possui o mesmo sinal. Veja que o sinal está na mesma posição. A mesma coisa aqui, ó, os sinais estão na mesma posição, eles são um movimento acelerado. Só que a velocidade agora é menor do que zero. E eu já sei que quando a velocidade é menor do que zero, ele é retrógrado. Então, preste atenção. Movimento acelerado, velocidade e aceleração, com o mesmo sinal. O sinal tem que estar na mesma posição, certo? Os dois apontando para o mesmo lado. Então, aqui, ó, aponta para o mesmo lado é movimento acelerado. Aponta para o mesmo lado, movimento acelerado. Só que aqui é acelerado progressivo. Por que progressivo? Porque a velocidade é maior do que zero. E aqui é acelerado retrógrado. Por que retrógrado? Porque a velocidade é menor. Bom, pessoal, e para finalizar sobre os movimentos, que eu falei que o movimento pode ser acelerado ou retardado, eu venho apresentar o movimento retardado. Então, esse movimento retardado, presta atenção, é quando a velocidade e a aceleração têm sinais contrários, certo? Quais os sinais contrários, professor? Olha para cá, quando a posição dele está invertida. Vê que a velocidade aqui, ó, é maior do que zero e a aceleração é menor do que zero. Veja que esse sinal está virado para cá e esse outro está virado para lá. Então, os sinais aqui estão ao contrário. Quando os sinais for contrário, certo? O movimento é retardado. Então, velocidade maior do que zero, aceleração menor do que zero, movimento retardado. E por que progressivo? Ele está dizendo aqui progressivo. Progressivo eu já sei, que a gente viu lá no movimento retilíneo uniforme, que é quando a velocidade for maior do que zero. Então aqui, ó, progressivo porque a velocidade é maior do que zero. E retardado porque os sinais são diferentes, ou são ao contrário. Velocidade maior do que zero, aceleração menor do que zero. A mesma coisa aqui embaixo. Agora veja que a velocidade é menor do que zero e a aceleração é maior do que zero. Os sinais estão ao contrário. Quando os sinais estiverem ao contrário, o movimento toda vez é chamado de retardado. E por que agora ele é retrógrado? Ele é retrógrado agora porque a velocidade é menor do que zero. Então isso aí já foi mostrado para vocês lá no movimento retilíneo uniforme. Que quando a velocidade for maior do que zero, ele é progressivo. Quando a velocidade for menor do que zero, ele é retrógrado. Só que agora a gente está falando do movimento uniformemente variado. E esse movimento uniformemente variado, eu já falei, pode ser acelerado ou retardado. E ele é retardado quando, professor? Quando a velocidade e a aceleração possuir sinais diferentes. Quando a aceleração e a velocidade possuir sinais diferentes. Ou contrários. Velocidade maior do que zero, aceleração menor do que zero. Movimento retardado. Velocidade menor do que zero, aceleração maior do que zero. Movimento retardado. Esse progressivo e o retrógrado aqui eu já sei. Que a gente aprendeu lá atrás, que é quando a velocidade for maior do que zero. É progressivo, quando a velocidade menor do que zero, retrógrado, certo? Eu agora vou passar dois exemplos para a gente ver como é que usa essas fórmulas e como é que a gente define se o movimento é retardado ou se o movimento é acelerado, ok? Bom, pessoal, estou trazendo agora duas questões para a gente ver como é que a gente pode usar as fórmulas dentro do movimento uniformemente variado. Então, nessa primeira questão, ele traz o seguinte, é dado a função, veja a função que ele dá aqui, ó. V é igual a 12 menos 2t no sistema internacional. Esse sistema internacional, toda vez você vai colocar metros por segundo, certo? Ele quer, determine, na letra a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar do movimento. E na letra B, ele quer que você diga se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 segundos e 8 segundos. Então, bora logo para a letra A. Então, na letra A, ele pergunta aqui qual é a velocidade escalar inicial e a aceleração escalar. Veja só, eu já coloquei a fórmulazinha aqui, que é a que a gente viu anteriormente e agora no vídeo. Essa fórmulazinha é a equação horária da velocidade. E a equação horária da velocidade traz V, que é velocidade final, igual a VO, que é velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então presta atenção, eu vou trazer agora
a função que ele deu lá em cima na questão. Vou colocar aqui. Então, ele me deu que V é igual a 12 menos 2t. Vê se vocês concordam comigo se foi isso. Aí, olha para cá, para a função que ele me deu e olha para a fórmula. Ele quer saber quem é a velocidade escalar inicial. Então, ele quer saber quem é o VO, que é a velocidade inicial. Olhando para cá e olhando para cá, veja que eu aqui, ó, o 12 se encaixa aqui na velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, olhando para a função que ele deu e olhando para a fórmula que a gente já aprendeu, é 12 metros por segundo. Isso é a velocidade inicial. E olhando para cá, para a função que ele deu na questão, e olhando para a equação horária da velocidade, eu posso localizar também a aceleração. Veja que aqui tem menos, na fórmula é mais, não importa. A gente vai colocar o que está aqui, com o sinal daqui. Então, a aceleração é menos 2 metros. Aceleração é igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, todas as vezes que eu for escrever a aceleração, eu vou elevar ao quadrado. A aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Já a velocidade inicial e final é diferente. Você não vai colocar o quadrado aqui em cima, você só vai colocar 12 metros por segundo. Aqui é menos 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Então está respondido a letra A. Velocidade escalar inicial, que é o VO, é 12 metros por segundo e a aceleração escalar do movimento é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Bora para a letra B de bola. Na letra B, ele pergunta se o movimento é acelerado ou retardado nos instantes 2 e 8 segundos. Então, ele quer saber nesses instantes aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui, professor? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai colocar a fórmula. Eu já sei que a fórmula é V igual a VO mais a aceleração vezes o t, que isso aqui é a equação horária da velocidade. Então veja só, ele quer calcular nos instantes 2 segundos e 8 segundos. Eu vou calcular a velocidade final, que eu não tenho. A inicial eu já tenho, que é 12 metros por segundo, e a aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Só vou substituir na fórmula e colocar o primeiro tempo que ele me deu, que é 2. Então, bora fazer aqui. Então, fazendo isso aqui, eu tenho velocidade final é igual. Quem é a velocidade inicial? 12. Aí mais eu não vou colocar porque a aceleração é menos 2. Então, menos 2 vezes o tempo. Quem é o primeiro tempo? 2. Vou colocar aqui. Então, velocidade é igual 12, mais com menos na multiplicação, menos 2 vezes 2, 4. Isso implica dizer que essa velocidade final, nos 2 primeiros segundos, ela é igual a 8 metros por segundo. Aqui é 8 metros por segundo, no instante 2 segundos. Bora fazer com 8 segundos. A mesma coisa, bota a fórmula, V é igual a VO mais a aceleração vezes o tempo. Isso é a fórmula. Substituindo V que eu quero, quem é VO, que é a velocidade inicial, é 12. Mais a aceleração. A aceleração é menos 2. Menos 2 vezes o tempo. O tempo agora é 8 segundos. 8. Velocidade é igual 12, mais com menos na multiplicação, menos. 2 vezes 8, 16. A velocidade final agora vai ser, olha, se eu tenho 16, tiro 12, fica 4. Só que eu vou colocar o sinal do número maior. O número maior aqui é menos. Ficou menos 4 metros por segundo. Então, quando o tempo é 2 segundos, a velocidade final dele é 8 metros por segundo. Quando o tempo é 8 segundos, a velocidade final dele é menos 4 metros por segundo. Então, agora eu sei dizer se o movimento é acelerado ou retardado. Então, bora analisar. Eu já sei, que eu coloquei para vocês, vou colocar aqui do lado, que quando a velocidade tiver os sinais no mesmo sentido da aceleração, o movimento toda vez é acelerado. Então, se a velocidade for maior do que zero e a aceleração maior do que zero, ele é acelerado. Se a velocidade for menor do que zero e a aceleração menor do que zero, ele também é
acelerado. Então veja que os sinais estão no mesmo sentido, ó. Velocidade maior do que zero e aceleração maior do que zero, acelerado. Velocidade menor do que zero, aceleração menor do que zero, acelerado. Se a velocidade for menor do que zero e a aceleração maior do que zero, o movimento é retardado. Retardado. Se a velocidade for maior do que zero e a aceleração menor do que zero, o movimento também é retardado. Então veja só que aqui foi mudado o sinal, ó, de posição. A velocidade agora ficou menor do que zero e a aceleração maior do que zero. Os sinais agora estão ao contrário. Então, quando acontecer isso, o movimento é retardado. Se a velocidade for maior do que zero e a aceleração menor do que zero, também é retardado. Aí bora estudar os dois casos. A velocidade aqui, ó, final, velocidade é maior do que zero, ó. Porque 8 é maior do que zero. E a aceleração? A aceleração eu sei que é menos 2. Então a aceleração é menor do que zero. Então se os sinais são contrários, olha para cá. O movimento é acelerado ou retardado? O movimento aqui, nesse primeiro, é retardado. Retardado. Movimento retardado. E no segundo aqui, quando o tempo é 8 segundos, veja que a velocidade agora aqui, ó, velocidade é menor, bora colocar assim, é menor do que zero. Por que é menor do que zero, professor? Porque menos 4 é menor do que zero. E a aceleração também é menor do que zero. Também é menor do que zero. Então os sinais agora estão na mesma posição, ó. Quando os sinais é na mesma posição, o movimento é o quê? Acelerado. Então aqui é acelerado. Então veja só. Quando o movimento é retardado, aqui os sinais são contrários. A velocidade maior do que zero e a aceleração menor do que zero. Quando o movimento é acelerado, os sinais estão na mesma posição. Então, ele estava perguntando se o movimento é acelerado ou retardado no instante 2 segundos. No instante 2 segundos, ele é retardado. E no instante 8 segundos, que eu fiz aqui, ele é acelerado. Beleza? Bora para a segunda questão. A segunda questão, ele traz o seguinte. Ele fala que é dado um movimento cujo espaço, que é S, medido na trajetória em metros, a partir de uma origem, varia em função do tempo. Segundo a equação, aí ele me deu essa equação, ele deu S é igual a 10 menos 20t mais 5 vezes t ao quadrado dividido por 2. Isso tudo no sistema internacional. Sistema internacional, metros por segundo. Certo? Determine o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração escalar. Então ele quer o espaço inicial, que é SO, ele quer a velocidade inicial, que é VO, e ele quer a aceleração dentro dessa equação ou dessa função que ele me deu. Então, eu escrevi aqui a função horária dos espaços, que é a outra segunda fórmula que a gente vai usar. S é igual a SO mais VO vezes T mais aceleração vezes T ao quadrado dividido por 2. Sabendo que S sozinho é o espaço final, SO espaço inicial, VO velocidade inicial, T é o tempo, aceleração, certo? Então, olhando para essa função que ele me deu e olhando para essa daqui, eu já posso definir quem é o espaço inicial. Então, vê só, vê se você concorda que o espaço inicial dessa função é 10. Tá vendo que está no lugarzinho do espaço inicial? Aí você vem aqui e bota 10 metros, certo? Quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial é só eu olhar para cá e olhar para cá, ó. Eu tenho menos 20. Menos 20 está multiplicando T. E VO, que é a velocidade inicial, multiplica T. Então, velocidade inicial é menos 20 metros por segundo. E a aceleração? Aqui nessa função, você tem que ter o maior cuidado do mundo. Porque quando ele me dá a função, ele já me deu a velocidade dividido por 2. Então ele colocou aqui, ó, que a velocidade aqui é 5, mas não é. A velocidade aqui vai ser 10, porque esse 5, o 10 aqui já foi dividido por 2. Ele colocou já a função já prontinha. Então a aceleração
que eu vou colocar aqui na resposta vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Por quê, professor? Porque aqui, ó, ele já me deu ela dividida por 2. Aqui já está pronto essa função aqui, essa equação já está prontinha. Então tem que ter o cuidado com isso. E na letra B, ele quer que você determine a função da velocidade escalar em relação ao tempo. Para mim determinar a função da velocidade escalar, eu tenho que usar essa fórmula aqui, que é a fórmula da função horária da velocidade. Sabendo que ele já deu na questão isso daqui, isso ele já deu na questão. Ele deu S é igual a 10 menos 20t mais 5 vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, para mim adquirir ou para mim saber a função horária, a função da velocidade, né, escalar, em relação ao tempo, eu tenho que usar essa daqui. Então, veja só como é fácil. Vou escrever aqui já dando a resposta. V é igual. Quem é VO? VO é a velocidade inicial. Olha para cá que ele já deu lá na questão. Quanto é a velocidade inicial? Menos 20. Que eu estou colocando, ó. Isso daqui está sendo resolvido aqui, ó. Menos 20. Mais aceleração. Mais aceleração. A aceleração não é 5. Eu já falei que a aceleração é quanto? 10. 10 vezes quanto? Vezes o t. Então, a função da velocidade escalar em relação ao tempo, eu não vou colocar nada aqui, que ele quer é essa daqui. V igual a menos 20 mais 10 vezes t. V é a velocidade final, menos 20 velocidade inicial, 10 é a aceleração e o tempo que ele quer. Então, isso daqui é a resposta da letra B. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vou passar agora na sequência os exercícios para vocês resolverem. Um abraço para todos.